Atenção, todas as imagens, todos os vídeos não são de minha pertinência, não são de minha propriedade, todos os créditos vão para seus respectivos criadores. E mais um detalhe, o que for dito aqui não é para ser levado a sério, isso é só pura ficção. Então não leve tudo que for dito aqui a sério, isso é o que me pertence à história e o meu avatar, mas formas de armas não são de minha propriedade. No momento eu estava pensativo dentro da sala de cinema, pensando em qual universo eu deveria demonstrar para ele, só por enquanto que eu ainda estou preparando algumas coisas como o universo de Sobrenatural, porque eu ainda não completei completamente a busca de informações sobre esse universo. Afinal de contas, a história para mim está fragmentada. Afinal de contas, eu não lembro muito bem da história de Sobrenatural, mas estou em busca apenas do começo da história e depois sobre o contexto. Até que no momento todos chegaram na habitação, inclusive eu até notei que depois da última reação todos ainda estão meio até melhores, por conta que existem seres muito mais poderosos do que eles em si. Então eu notei a mulherada de olhares cabisbaixos só por conta da informação anterior dos Otsutsuki. Izuku, Dark, você tem mais informações sobre Otsutsuki para nos oferecer? Por conta que eu tô curioso somente por uma parte, que era parte da Kaguya, que foi mencionada que ela foi selada pelos seus filhos, mas no caso na reação só demonstrou 2 deles, e no caso foi mencionado que ela tinha 3 filhos. Isso me deixou como uma pulga atrás da orelha. Quem seria o terceiro filho? Bom, isso é fácil de responder. O terceiro filho é o Wilson Otsutsuki. Todos no momento ficaram surpreendidos pela informação, por saber que ele também é filho dela, e no caso ficar mais com medo ainda por tentar saber sobre suas capacidades e qual seria suas habilidades realmente. Izuku, Dark, mas no caso isso me gera uma dúvida. Ele tem um aspecto de uma raposa e no caso ele também é um deus da destruição. Isso não implica no cargo dele, por conta que ele também não pode obter esses tais frutos divinos só destruindo planetas que são da jurisdição dele como deus da destruição. E também porque ele não apareceu na reação, por conta que, já que você falou que ele é filho dela, porque ele não apareceu no selamento também? Afinal de contas só demonstrou 2 dos filhos dela, não 3. Primeiramente eu vou explicar uma coisa. Kaguya, ela não é totalmente, ela não é do mal ou coisa do tipo, ela só foi influenciada pelo fruto divino, por conta que a partir do momento que absorve o fruto você apenas não se torna forte o suficiente, mas também tem uma mentalidade totalmente diferente. Sua mentalidade totalmente é mudada. Ela inicialmente era pacífica e não queria nenhum tipo de conflito, mas depois que ela consumiu o fruto divino sua mentalidade só mudou para uma mentalidade de ter mais poder e controle, por conta que ela estava insegura e com medo dos outros Otsutsukis, por conta que eles poderiam no caso chegar à Terra e ameaçar não só o ecossistema do planeta, como também ameaçar sua família, seus filhos no caso. Então em um ato de desespero, no caso uma coisa que não foi demonstrada na reação anterior, se apaixonou por um humano, teve seus 3 filhos e tal, mas em conta depois os aldeões do acampamento que ela se encontrava junto com seu marido. No caso seu marido era o líder desse acampamento e antes era acampamento, não vilas e tal. Eu então suspirei, então falei um tom mais sério nesse momento. Todos notaram minha mirada mais séria, então só prestaram atenção nas minhas palavras. De alguma forma, não sei como, mas esses aldeões no caso foram atacar a Kaguya. E um detalhe aqui para ser mencionado: a irmã do líder desse acampamento no caso se tornou amiga dela, então tentou apaziguar o conflito, mas não deu muito certo. Kaguya foi até a árvore divina e coletou seu fruto, então botou todos os membros do acampamento. Ela colocou todos em uma ilusão, então a árvore divina colocou todos eles em casulos para serem absorvidos para criar um novo fruto divino. Isso tudo que eu falei aconteceu antes do nascimento dos 3 filhos dela. Aí tem um certo detalhe: no momento que ela é libertada na era atual dos ninjas, ela entra em confronto com a reencarnação, ou melhor, as reencarnações de seus netos, e no caso ela em um certo momento toca no rosto dos 2, então ela chora. Isso dá para notar que ela em si não é uma pessoa, ou melhor, um ser ruim, só foi influenciada pelo fruto divino e foi tão influenciado que nem percebeu o que estava fazendo. Izuku, sim, mas no caso o que aconteceu com o Wilson Otsutsuki? Eu então no momento me sentei, então só falei.
Bem, eu não sei muito sobre ele e também não sei o que ele pensa, mas no caso, pelo que eu me recordo muito bem sobre a história, no caso o terceiro filho que no caso podemos colocar como ele se tentou e conseguiu libertar, mas na época do atual ela era uma ameaça para os ninjas, então no caso o espírito do sábio dos 6 caminhos que era o Agoromo. Ele então deu um pouco de seu poder remanescente para as reencarnações de seus filhos para eles em se conseguir selar novamente a Kaguya. Bom, e resumindo tudo, no fim infelizmente ela teve que ser selada novamente. Todos ficaram com olhares cabisbaixos novamente só por saberem por tudo que ela passou e por conta que tudo foi por causa do fruto divino que a calcionou em tudo isso. Godzilla. No caso, meu irmão, você não poderia libertá-la e também tirar dela esse tal fruto divino que foi demonstrado. Porque se você tirasse, ela não ficaria com a cabeça no lugar, tipo, assim ela não se sentiria mais controlada pelo fruto ou com essa vontade de obter poder em si. Draco. Olha, quem diria você tava a fim de ajudar o namorado da nossa irmã. Eu achei que você estaria com uma rixa contra ele. Nunca pensei que você, de todas as pessoas aqui no caso, nunca imaginei que você seria o primeiro a mencionar sobre isso. Daí eu tava pensando que seria o papai ou a mamãe ou nosso irmãzinha Eri que fosse mencionar isso, mas nunca eu esperaria que fosse você em primeiro lugar que fosse mencionar isso daí. Nesse momento o Godzilla notou suas devidas palavras, então ficou envergonhado, mas no caso foi até o Draco. Então começou a estrangular com a cauda dele. Godzilla. Retiro o que disse, vai, retiro o que disse, fala de novo que você não esperaria isso que eu fosse dizer, vai, retiro o que disse, vai, desgramado. Draco. Não importa se eu morrer, no caso eu posso retornar tranquilamente mais forte. Se você me matar agora, eu vou voltar mais forte e vou ficar 1000 vezes mais forte que você. Eu nesse momento só peguei os dois pela cabeça usando a minha forma de dragão, então afundei a cabeça dos dois no chão. Então todos que viram isso daí só ficaram como uma gota de suor atrás da cabeça. Primeiramente, sim, eu posso libertar a Kaguya, mas no caso teria que ter a própria permissão do Wilson Otsutsuki. Porque não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando da mãe dele e vocês estão me pedindo para literalmente libertá-la, e no caso fazer isso sem a permissão dele seria totalmente injusto e estúpido. Mas se ele aceitasse de eu fazer isso, no caso eu iria libertá-la sim, mas também iria tirar dela o fruto divino para não causar conflito novamente na cabeça dela. Bom, enfim, falando em família, no caso vocês vão ver uma coisa bem interessante. Não é relacionado à minha família e sim a outra pessoa que está aqui. Explicando de uma maneira mais simples, vocês verão uma linha alternativa do futuro de vocês, no caso de uma certa pessoa que está aqui. Se estão curiosos para saber quem é, então se sentem em suas cadeiras e olhem para a tela, porque uma reação irá se demonstrar aqui. Hoje não era do meu intuito trazer algum tipo de futuro de vocês, mas no caso fiquei pensando no que o Monoma falou na reação anterior, então por mais que naquele momento estivesse meio sonolento, ainda deu para escutar muito bem sobre suas palavras. Nesse momento o mencionado ficou soando frio porque achou que naquele momento o Dark não estava totalmente consciente, então pensou que poderia falar o que quisesse, mas só por ouvir as palavras do Dark que ele estava escutando tudo que ele falou naquele momento. No caso, ele entrou em parafuso, ficou em pânico por notar que o Dark estava escutando tudo que ele havia dito e pensou que ele iria o punir sobre suas ações, ou melhor dizendo, suas palavras impensáveis. Só que no momento, ele escutou o Dark falar novamente. Aí eu fiquei pensando e no caso me veio uma ideia: por que não demonstrar uma linha alternativa de um futuro que poderia ou poderá acontecer por conta dos eventos que estão literalmente mudando a cabeça de alguns aqui. Então me veio a ideia de demonstrar uma linha de um futuro que no caso eu não conheço muito bem, mas eu achei bastante interessante. Então todos, por favor, se sentem em suas devidas cadeiras. Então prestem atenção, porque a reação logo vai começar. Nota: o vídeo a seguir não é de minha propriedade. O link do vídeo original e do canal do criador vai estar na descrição do vídeo, assim como a foto do canal do criador vai estar passando nos minutos finais dessa reação. E uma coisa a declarar: esse vídeo vai ter o áudio modificado para não dar problemas para seu devido criador e nem para esse canal.
E mais um detalhe: fotos e imagens mostradas aqui não são de minha propriedade, só o que me pertence é o meu avatar. Nota: bom, quem viera aqui vai ser o Dabi Ribeirão. Todo trajetória que rolou no futuro entre a guerra entre os heróis e os vilões e tudo que ele fez, menos a revelação de quem é, porque isso vai ser só apresentado depois. Fim de nota. Os heróis, por verem um cenário de um corredor de um prédio totalmente coberto por chamas azuis, logo notaram quem era que estava sendo apresentado na reação, e os heróis ficaram indignados por estar vendo um vilão. Aí viram tudo o que ele passou no caso. Primeiramente que ele se apaixonou e depois teve uma filha e até casou. Bem, eu acho que não preciso mencionar quem vocês estão vendo aqui nessa reação. Bem, esse é o futuro alternativo do Dabi. O mencionado ficou surpreso e até pensou que por tudo que ele fez, ele achou que não haveria perdão ou coisa do tipo, ou qualquer coisa implicando salvação. Bem, eu vou explicar. Isso acontece logo depois da guerra dos heróis contra os vilões. No caso, ele próprio se aposentou de ser um vilão, então logo conheceu uma garota e se apaixonou. Então os dois, no caso, tiveram vários encontros até ele decidir se casar com essa garota, porque seu amor por ela tinha crescido até o ponto que não aguentava mais esconder suas emoções. E nisso os dois decidiram se casar. Então, antes do casamento, ele decidiu revelar tudo para ela no caso. E ele era um vilão de todas as mortes que ele causou, enfim, de tudo que ele fez, ele revelou para ela e também sobre seu passado em si. Antes do casamento acontecer, ela pediu para ele jurar não como um esposo, e sim como assassino, e também vilão como era antigamente, que nunca mais iria matar, ou retornar para aquela vida dele antes. Então ele concordou. Então, em si mesmo ele fez uma marca, usando suas próprias chamas para sempre se lembrar desse juramento. Nota: eu vou botar como se eu fosse uma marca bem perto do coração, porque eu não sei muito sobre a história demonstrada na reação, porque eu não vi e não sei nada sobre essa história, só quis trazer por conta que eu achei interessante a forma demonstrada do rap. Fim de nota. Então todos viram depois do casamento. Passou uns anos, então a esposa dele teve uma filha, e no caso passou-se mais um tempo, então viram que ele abriu uma lojinha de conveniência. Até seus colegas vilões ficaram impressionados que ele conseguiu ter uma vida normal mesmo com o passado conturbado dele como vilão e causador de várias mortes. Bakugou. Como é possível que esse vilão miserável aí conseguiu se adequar novamente às leis e à ordem do país? Com certeza deve ser um plano dele maquiavélico para dominar o mundo novamente. Nesse momento a mãe dele deu um cascudo bem dado na cabeça dele, fazendo ele ficar calado. Shigaraki, ei Dark, me diz o que aconteceu conosco. Afinal de contas, se ele saiu da Liga dos Vilões, o que aconteceu com o resto de nós? Bem, pelo que eu sei um pouco desse mundo, você no caso desistiu também de ser um vilão, só que depois investiu em uma corregedoria e virou dono de uma empresa, e também achou uma forma de conter seus poderes de desintegração, achando um tratamento para conseguir utilizar suas mãos e não causar tanta destruição.
Toga junto com Tvice. Ela junto dele, no caso ela foi investir em medicina, no caso para tratar da dupla personalidade de seu amigo. Ele se ficou frequentando uma terapeuta para tratar de sua individualidade. Então no caso, por mais que as balas anti-individualidade fossem proibidas, no caso alguns cientistas aproveitaram esse método bárbaro. Então usaram as balas em um método mais consciente para a medicina, tratando de outras formas. Usando esse mesmo experimento, então depois de um certo tempo, acharam uma cura para a dupla personalidade dele. Bom, e o Spinner no caso continuou nessa vida, só que no caso seguindo seu próprio código e não envolvendo seres como ele ou pessoas inocentes, seguindo sua própria linha de raciocínio e seu próprio código moral. Até ele teve um reencontro com o Dabi, que vai até ser demonstrado nessa reação, mas vamos deixar isso para depois. Nisso todos ficaram surpresos por saberem dessa informação, e também os mencionados ficaram no caso mais surpresos ainda por saberem que todos conseguiram caminhos distintos. Nota: eu não quis colocar uma coisa que não seria tipo assim orgânica, como uma redenção ou um estilo de vida mais normal. Afinal de contas, eu não queria colocar como se eles quisessem ser heróis ou coisa do tipo, ou apagar tudo o que fizeram em suas vidas. Eu decidi colocar luz como pessoas que decidiram a ver ou fazer suas próprias vidas novamente. Bem, isso era tudo que eu tinha para declarar sobre essa história entre deles. Dabi. Dark, pode me responder uma questão: quem seria esse garoto que entrou na minha mercearia? Quem seria ele no caso? Bom, ele é o filho do Natsu. Foi aí procurando por você, mas o velho você no caso porque queria te contratar para assassinar uma certa pessoa. Mas no caso você recusou e viu que ele estava passando por necessidade. Então decidiu o contrato como aprendiz, mas logo informou que as regras da família também se aplicam a ele. Então todos eles continuaram a ver a reação, só que no caso viram que alguns bandidos entraram na loja. Então no caso viram que esses bandidos vieram para causar problemas para ele. Então viram que o Dabi decidiu no caso apaziguar as coisas, só que viram que esses ladrões não estavam para papo. Então no caso Dabi levou eles para trás da loja, ou melhor, para um lugar bem longe. Então decidiu usar suas chamas, só que no caso só deixou. Então todos viram que ele só deixou eles em um estado não crítico, acalcionando numas queimaduras de 3º grau. Então os heróis ficaram meio assim, mas notaram que ele tinha realmente mudado. Até os vilões se surpreenderam pela forma que ele agiu para não matar. Até o próprio mencionado notou que ele na reação estava se contendo para não matar realmente. Então no momento os heróis, os vilões e os traidores notaram que ele falou que ele realmente não perdeu o jeito da coisa. Então todos viram que alguém tinha contratado assassinos para assassiná-lo. Então ele decidiu contar isso para a esposa. Então decidiu investigar quem era esse tal contratante, e no caso sem assassinar ninguém. Então todos viram o olhar de indignação da esposa do Dabi, e até o próprio mencionado ficou com medo do olhar de sua própria esposa. Então os vilões decidiram não comentar. Até mesmo o cara de papa decidiu não falar nada, mesmo sabendo que ela não estava no recinto. Bom, eu acho que todos agora podem retornar para a reação, porque podemos continuar a ver essa história que para mim é bastante interessante. Você quer salvar ele, mas imagina. E é você que manda tudo, que eu não gostei.
Bom, a reação chegou a seu final. Bem, o que vocês acharam dessa reação? Afinal de contas foi um pouco do futuro de vocês. Bakugou. Para mim isso foi uma completa estupidez. Esse vilão com certeza deve estar planejando alguma coisa para enganar todos vocês. No caso, ele é um vilão. Vilões não mudam, eles são ruins até o ponto que nascem, são dessa forma para sempre. Sou o que merece a morte ou encarceramento para sempre. Não merecem nenhum tipo de redenção por justificativa para suas ações ruins. Izuku. Poxa, que pena que seu cérebro está tão magoado dessa forma. Para não ver uma forma de redenção. Eu acho que você deveria ficar encarcerado em uma prisão. Porque no caso da forma que você pensa, parece mais um psicopata do que com um real herói. Bakugou. O que você disse, Deku, seu vermezinho inútil? Você não tem voz para falar aqui, afinal de contas. Você é como esses vilões de quinta categoria. Você não é nada, eu sou superior a você em tudo, em força, inteligência, em velocidade e até popularidade. Izuku. Primeiramente você pode ser superior a mim e a todo o resto, mas inteligência eu acho que você tá na fase da época da pedra ainda, por conta que seu cérebro deve ser tão defasado que no caso eu acho que você nem consegue contar direito por conta de sua inferioridade em tudo. Afinal de contas, se fosse realmente superior a todos nós aqui no caso, você pensaria duas vezes antes de falar tudo isso e olhar para frente, que no caso meu filho tá apontando a arma dele para você. No caso, o Bakugou olhou para a direção que ele falou, então viu que o Dark estava furioso e também que ele estava aprontando sua arma e já estava carregada, então viu que ele estava apontando sua arma na direção de sua cabeça. Então bastava ele dizer só mais uma palavra para ele descobrir o acordo que ele fez com a Mitsuki. Izuku. Meu filho me avisou sobre o trato que ele fez com a sua mãe e na real eu não concordo tanto com esse trato aí, ele não te matar no caso se você se comportar direito, mas aqui entre nós sabemos muito bem da forma que você pensa, então eu acho que no caso esse trato da sua mãe com o meu filho não vale tanto a pena. Afinal de contas até sua mãe já está cansada de ouvir tanta baboseira saindo de sua boca. Estou errado, Mitsuki? A própria mencionada só ficou quieta com a mão no rosto, tentando esconder o fato que ele estava certo. Eu depois que esfriei a cabeça, então eu falei: bom, todos agora podem retornar para suas habitações, podem descansar, porque afinal irão ver o mundo distinto amanhã também. Shigaraki. Dark, me responda uma coisa. Você falou que eu sou dono de uma empresa nesse universo. Que tipo de empresa eu sou dono? Eu gostaria de saber, afinal de contas me bateu a curiosidade. Vou saber sobre isso, afinal não é todo dia que eu recebo a notícia que eu deixei de vilão e agora sou dono de uma empresa. Ah, isso, você é dono de uma empresa de jogos. Bem, você é um comerciante de jogos famosos e usados. Bom, o que você faz nessa empresa é basicamente você renegocia jogos que são de grande valor, tipo assim você é um colecionador de raridades únicas, como jogos que não têm mais retorno de retornar para lojas, ou jogos que não são compatíveis com marcas digitais. Bom, isso é tudo que eu tenho para te dizer, porque afinal de contas, como eu disse, eu não sei muito sobre essa realidade alternativa, esse tempo alternativo, então no caso, tudo vai depender de você como queira agir para conseguir esse futuro distinto. Bom, pode voltar para sua habitação e descansar, porque acho que irá gostar da próxima reação. Fim do capítulo 39. Eu não serei derrotado. Mesmo que o meu oponente seja um deus, eu derrotarei qualquer um que esteja no meu caminho.